é uma agenda que durante muito tempo foi esquecida, atualmente eu ensino retomar. E é fundamental que ela esteja na pauta da discussão do governo, do setor privado, da academia, que cada vez seja mais destacada. Antes de entrar especificamente na Embrapa, vou falar um pouco sobre a questão de inovação, alguns pontos importantes. Algumas coisas, como eu sou o último a falar, eu vou repetir talvez algumas coisas que outros já falaram, mas talvez eu considere que seja importante ressaltar. A primeira coisa que a gente tem que pensar para discutir inovação é a importância do setor industrial para um país. Não tem como a gente pensar a estabilidade econômica de um país, a sustentabilidade futura de um país, o crescimento do PIB, da renda per capita, sem ter a indústria como a principal âncora que está puxando o crescimento. Você pode ter serviços dominando a economia, como se tem a maioria dos países desenvolvidos, mas esses serviços são ligados à indústria. Normalmente, serviços de alta complexidade tecnológica. Você não tem simplesmente um serviço dominando a economia. Países que estão caminhando um pouco para isso, os Estados Unidos vinham, de certa forma, caminhando para isso. O Obama recentemente viu que com a crise não conseguiu reverter o problema da crise, gerar emprego e renda, porque exatamente faltava o setor industrial aí dentro. Está tentando trazer o setor industrial de volta, ou seja, fica clara a importância. A China hoje cada vez mais fomentando a inovação no setor industrial. Então, é fundamental que a gente pense também que a política de inovação é uma política de longo prazo. Então, a política industrial é uma política de longo prazo. Não adianta a gente querer finalizar ela no curto prazo e rapidamente e cobrar resultados em 1 ano, 2 anos. A inovação demora para ter resultado, ela pode não dar certo. Isso é um componente fundamental como está pensando em política pública. Eu acho que isso é uma coisa importante para o Estado brasileiro para ser discutida. Inovação pode não dar certo. Muitas vezes você chega, você faz uma política, ela não dá certo, isso é um problema, não dar certo. Ou seja, a empresa pode não tirar um resultado, isso pode ser inclusive um resultado não dar certo. Então a gente precisa ter essa visão quando está pensando em política pública para a inovação, inclusive para massificar. Porque as instituições de façam política têm tranquilidade de fazer política, o INDES, a FINEP, a Embrapa, o Ministério, quando pensam em política, eles podem ter a tranquilidade de trabalhar em um ambiente incerto, um ambiente de risco, e que as empresas também correm esse risco e essa incerteza. Então, tudo isso foi tentado levar em conta quando a gente construiu o Embrapa, mas também numa agenda de país. Eu vou tentar até acertar, puxando um pouco, acho que já foi falado aqui inicialmente, que foi feito referência ao Mazzucato, que hoje virou uma certa referência em relação à inovação, para conseguir destacar e colocar na discussão do debate o papel do Estado na inovação, a importância de ser um puxado pela inovação. Inovação aqui não pode ser entendida simplesmente como atividade de P&D do setor empresarial, mas de uma forma muito maior e muito mais sistêmica. Claro que o P&D é fundamental, é importante, tem que ser feito do setor empresarial, mas tem que pensar nos seus vários outros componentes dos subsistemas do sistema de inovação. A parte de educação, a parte de formação, de treinamento, toda a parte de infraestrutura que é importante para um país. Tem que ser colocado na bandeja e ser pensado de forma coordenada a política para você ter um impacto na política de inovação. Não adianta, o principal insumo de um processo de inovação é o conhecimento. Se você não tem o conhecimento, você não consegue gerar inovação. Então isso é importante ter uma visão sistêmica maior de todo o processo. E inovação é o que faz a indústria crescer, vai gerar renda, vai gerar PIB e dar valor agregado. Então, o gráfico a seguir, eu coloco, ele mostra um dos eixos, são os gastos em P&D, em relação ao PIB, e no outro eixo é o PIB per capita dos países. Você vê aqui no topo, você tem uma série de países que tem um alto PIB per capita e um alto gasto em P&D. Claro que existem uma série de outros fatores que influenciam isso, mas mostra que esses países, além de terem PIB per capita alto, continuam investindo em P&D, então de 2011 continuaram aumentando o gasto de P&D, muito puxado pelo Estado, mas sim o setor privado é o fundamental. O setor privado tem que ser a âncora, mas ele puxa, tem que ajudar a indústria. E aqui embaixo tem uma série de países que têm dificuldade. Nós estamos aqui embaixo, nós tivemos um avanço no nosso PIB per capita, mas ainda não conseguimos avançar muito no gasto de P&D. Principalmente, como já destacou aqui o Campanholo, o setor empresarial hoje brasileiro não gasta em P&D. Nós temos a China, em contrapartida, que estava atrás da gente e avançou tanto em P&D quanto em PIB per capita. Então você tem uma situação em que os países desenvolvidos têm PIB per capita maior, que fizeram valor agregado, estão investindo em inovação, estão investindo em P&D e mantêm isso constante. Ao mesmo tempo, você tem aqui uma zona mais ou menos cinzenta, onde tem alguns países que são os países que têm um certo problema hoje na Europa, que não é um maior problema de crise na Europa, que são os países que têm uma certa renda per capita, mas têm capacidade de investimento em P&D
baixa. Que é um pouco o que esse gráfico aqui tenta mostrar. Aquele quadrante de cima são esses países aqui. São os países que têm Coreia, Dinamarca, Estados Unidos, Alemanha, ou seja, que vem constantemente investindo em P&D de forma robusta e crescente. Mesmo durante o período de crise, eles vêm mantendo esse investimento em P&D, ou seja, a estratégia deles é continuar com um desenvolvimento baseado em inovação, um crescimento baseado em inovação, com o setor industrial puxando isso. Aqui embaixo, e nós estamos aqui também, no Brasil, com um baixo nível de investimento em P&D, ou seja, se você for pegar os países hoje que têm mais dificuldade de ter uma estabilidade diante da crise, além de outros vários processos na Europa, estão aqui Grécia, estão aqui Portugal, Espanha, uma série de países que não têm essa cultura de inovação constante no setor industrial, que enfrentam uma série de problemas no setor empresarial, de gerar emprego, porque não tem uma indústria robusta e competitiva. A inovação, hoje, é o principal componente de competição. Está sendo uma discussão sobre custo, sobre logística, mas, digamos assim, a atividade nobre é você inovar. Uma indústria inovativa, competitiva, o custo do funcionário para ela é menor. Ela vai pagar bons salários, mas porque ela vai ter uma renda maior, vai ter um lucro maior. Claro que a empresa quer o lucro. Mas, se ela é inovadora, se ela investe, se ela corre o risco, ela pode pagar salário maior e a discussão do custo é menor. Né? Ela tem que ter uma técnica, ela tem que ter procedimentos que gerem uma maior inovação nela. O que talvez seja um dos problemas do nosso setor empresarial, a falta de uma modernização do parque industrial e do capital que seja importante. Esse outro gráfico, ele, de certa forma, inverte o que a gente via no gráfico anterior. Ou seja, os países que mais investem em P&D estão em cima do outro gráfico, aqui estão embaixo. Então, eles têm uma menor taxa de desemprego. Mesmo no período de crise, conseguiram com a indústria gerar emprego se mantiverem a sua economia, obviamente, com problemas, mas mantendo robustez, a indústria exportando e tendo dinâmica. Não é à toa que hoje a China pode ser uma das maiores economias do mundo, mas as máquinas que ela usa são máquinas alemãs. Ou seja, a Alemanha vai ser os países que mais investem em inovação. Por outro lado, esses países que têm uma menor capacidade industrial, uma menor competitividade, são aqueles que estão mais sofrendo do emprego. Obviamente que, usando o termo economista, eles pagam outros série de fatores que existem para explicar isso, e eu não estou aqui, vou entrar exatamente para discutir a crise, mas mostrar a importância de você ter uma indústria dinâmica que ajuda o país a aguentar esse momento de crise. Um ponto fundamental, que muitas vezes quando a gente começa a discutir inovação... Vai entrar nesse agora aí, o Gerson parece aqui que é presidente da ABI. É fundamental, às vezes parece uma dicotomia, às vezes dentro dos economistas, que ou é público ou é privado, o setor público atrapalha o setor privado. Na verdade, a questão fundamental, e isso é um pouco que vem também na Mazzucato, não sei se falaram hoje de manhã, é fundamental essa interação entre eles, que haja o setor público ajudando a induzir o setor privado. Muitas vezes o setor privado está em lock-in, está travado numa tecnologia, a empresa está parada, não consegue sair. O setor público tem esse papel de estimular, de ajudar o setor privado a correr risco. Inovação é uma atividade de risco e de muita incerteza. O setor público tem que entrar nessas ações fundamentalmente para ajudar a quebrar essas amarras que o setor privado tem. Um dos principais instrumentos hoje no mundo, eu custo a ver algum país desenvolvido no mundo que não tenha usado esse instrumento como instrumento âncora para o processo de inovação, que são as compras públicas. Esse é um instrumento fundamental que tem que ser usado e ajudar essa interação entre setor privado e setor público. Por vários motivos. Esse instrumento ele gera escala para o setor privado, ele diminui o risco, ele gera demanda, ele tira a empresa de lock-in, ou seja, aquela empresa que está travada numa rota tecnológica, tem medo de sair, quando você usa a compra pública, você tira essa, mas ela corre risco, ela vai ter garantia de compra, ela vai saber que ela pode ter uma encomenda tecnológica e depois vai ser vendida. É um instrumento fundamental, o Estado tem esse papel fundamental de induzir e ajudar o setor privado a correr esse risco e ganhar competitividade. Hoje o Brasil, os números do Brasil não são muito certos, mas o governo inteiro, não só o federal, é em torno de 10% em gasto público, então é baixo perto de outros países. Ou seja, o Brasil gasta muito, também não é tão verdade assim. E segundo, nós não temos um mecanismo que permita usar as compras públicas para gerar encomendas tecnológicas e inovação. Hoje o Brasil
pela lei não consegue. A lei de licitações, a 8666, impede isso. É muito difícil, causa medo nos policymakers. Recentemente, depois o campeão pode dizer melhor, parece que isso está sendo mudado no novo PL que vai mudar as leis brasileiras, que pode ajudar muito. Ou seja, esse é um instrumento que o Brasil desenvolveu uma série de instrumentos, como foram mostrados aqui pelo Campagnolo, mas esse é um instrumento que é uma perna manca no nosso sistema de inovação. Ou seja, ele, além de tudo, é um instrumento que pode congregar subvenção, crédito. Ele é um instrumento fundamental que nós não temos hoje no Brasil. Começamos a usar um pouco ele na área da saúde. Foi construído um marco legal para a área da saúde, que tem ajudado um pouco no processo de transferência tecnológica através dos laboratórios públicos. Esses são os dados de um estudo do IPEA, muito bem feito, mostrando as compras públicas para P&D nos Estados Unidos. Então, aqui você vê o tamanho dos gastos em P&D feitos por compras públicas, como o governo americano, que é uma democracia, como estava sendo dito aqui no começo de manhã, é uma democracia, é um sistema capitalista, como ele usa o Estado para poder induzir o setor privado e ajudar o setor privado a inovar. Ou seja, tem o Departamento de Defesa, que é o maior deles, que investe muito, mas tem o Departamento de Saúde, tem o Departamento de Energia, então tem uma série de instituições públicas. Você tem o DARPA, que é quem representa o Departamento de Defesa, que faz compras constantemente. Você tem o ARPA-I, que é o DARPA, só que da área de energia. Vocês fazem compras, fazem encomendas tecnológicas de startups, de empresas grandes, de empresas médias, por processo concorrencial. Só que as empresas, nesse momento, têm um ambiente favorável. Quando você sabe que se você desenvolver aquilo, você vai ter uma compra do Estado, você vai poder facilitar, você corre o risco. Você gera um ambiente favorável para as empresas correrem isso. Startup nos Estados Unidos, todo mundo fala das startups dos Estados Unidos. Esse ambiente de você ter compras constantes, não fala do Silicon Valley, o governo americano, o Departamento de Defesa, compra constantemente o que é feito no Silicon Valley. Os jovens que estão lá desenvolvendo, que estão lá trabalhando, sabem que aquilo que ele vai desenvolver, ele pode conseguir virar uma Google, uma Apple. Claro que outras milhares não vão virar nada, e eles sabem disso. Esse mas tem esse ambiente que favorece. Estou com tecnologia aqui. Um outro instrumento fundamental, e já bem destacado aqui pelo Campagnolo, é que o Estado tem um papel importante, e é nesse buraco que surge a Embrapa, é fazer essa interação entre instituições de pesquisa e a academia. O mundo tem uma série de políticas, uma série de instituições que ajudam a fazer isso. A mais tradicional e a mais conhecida é a Fraunhofer na Alemanha. Hoje, qualquer pessoa que vai discutir a economia alemã e a capacidade da indústria tem que discutir a Fraunhofer, ou seja, a capacidade que a pesquisa feita na Fraunhofer, a pesquisa que é direcionada para o setor empresarial, ajuda o setor empresarial alemão a ser a potência que é hoje. Como eu falei anteriormente, um dos poucos países que têm balança comercial positiva em manufatura com a China é a Alemanha. As máquinas, muitas vezes usadas pelos chineses, são máquinas alemãs. Não sei até quando, mas por enquanto ainda são. A química alemã é muito forte. Muitos se devem a esse instrumento, que é a Fraunhofer, são laboratórios de pesquisa voltados para a indústria, em que o Estado sustenta uma parte do projeto que é feito, o Estado bota dinheiro, e outra parte a indústria tem que botar. É uma interação entre o setor privado e a empresa a partir dos recursos que são pagos. E existem uma série de outras instâncias no mundo que também fazem isso. Algo fundamental, como eu já havia falado, é a questão de criar um ambiente que o Estado cria um ambiente. Essa é a National Institute of Health nos Estados Unidos, gasta bilhões em biotecnologia e na área fundamentalmente de biotecnologia. Não é à toa que empresa brasileira bota um laboratório de P&D nos Estados Unidos, que as grandes bigs europeias estão colocando seus laboratórios de P&D nos Estados Unidos e tem as bigs empresas americanas. Tem recurso muito forte do Estado ajudando o setor privado. Não é à toa que as startups lá fazem muita coisa de biotecnologia, depois são compradas pelas grandes fármacos, mas elas estão lá porque elas sabem que lá elas recebem dinheiro deste instituto para poder pesquisar e depois elas acabam sendo compradas, que essa é a dinâmica que o capitalismo impõe às grandes corporações comprando as pequenas.
Mas tem um ambiente de inovação muito grande ali, e hoje os Estados Unidos dominam toda a parte de biofarma, porque você tem uma série de recursos públicos direcionando isso, impondo esse ambiente favorável para o setor empresarial poder inovar e correr risco. Deixa eu passar aqui que eu falei. Essa lâmina eu vou considerar bem importante, que ela relata como são os gastos federais e que nível da pesquisa são feitos nos Estados Unidos. Fundamentalmente, isso passa por uma estratégia de governo. Isso é muito importante como país, o governo tem uma estratégia definida do que ele quer fazer, do que ele quer fazer com o seu dinheiro, não simplesmente colocar esse dinheiro em qualquer lugar. Nos Estados Unidos, todos os recursos federais têm uma estratégia. Os institutos de pesquisa, eles têm metas que eles têm que cumprir, eles sabem onde eles têm que chegar, eles sabem onde eles têm que alcançar, eles têm um planejamento central organizado. Isso é muito importante. Isso mostra também uma certa estratégia do governo americano de aproximar o conhecimento do setor privado. Tem dinheiro para pesquisa básica? Tem. Mas, fundamentalmente, o dinheiro está aplicado em desenvolvimento e pesquisa aplicada. É aquele mais próximo para atender o setor privado, para atender também as necessidades do governo. Tem pesquisa básica? Tem bastante pesquisa básica nas universidades. As universidades têm esse papel muito importante para o governo americano. Mas os laboratórios de pesquisa, sendo laboratórios nacionais, tem um grande componente de pesquisa e desenvolvimento voltado ao setor empresarial, ou seja, mais aplicado, mais no desenvolvimento, fazendo com que a indústria americana seja mais competitiva hoje no mundo. Então, isso é uma estratégia de país, é uma estratégia de direcionamento de onde vão os recursos. Então, rapidamente, antes de entrar no Brasil, uma política de Estado ela tem que ter vários componentes importantes. Ela tem que levar em conta as várias instâncias do sistema, então, levar a questão das universidades, das centros de pesquisa, tem que direcionar o Estado, tem que, de certa forma, inclusive, em alguns casos, para onde tem que ir a tecnologia, tem que tirar as empresas do bloquinho, tem que escolher áreas, prioridades, tem que ter algum tipo de escolha. Eu não estou dizendo que tem que ser um setor, tem que ser uma tecnologia, tem que ser um grande programa, mas tem que ter escolhas, seja quais forem, ela tem que ter escolhas. Não tem dinheiro para tudo e tem que ter prioridades, o país não tem capacidade de ser bom em tudo, não tem que ter escolhas de quais são os instrumentos que vão ser usados e quais vão ser as prioridades do país. Bom, diante disso tudo que eu apresentei, que seria um sistema de inovação, que seria importante para um país, como está o Brasil hoje, né? Como é que a gente enxerga o Brasil hoje, diante dessa conjuntura importante de ter uma indústria competitiva, de um cenário atualmente difícil, mas o que o Brasil veio fazendo nesses últimos tempos? O Brasil conseguiu dar certas respostas? Eu acredito que sim, o Brasil deu certas respostas importantes nos últimos tempos. O futuro talvez ainda está incerto, mas veio construindo um arcabouço importante. Criou uma economia de consumo de massa. Muita gente condena, dizendo que isso foi um erro, eu discordo absolutamente, acho que foi muito importante para o país, acho que ainda é. Acho que a gente tem muito para consumir, o país tem muito para crescer nisso, ainda tem muita gente para sair da miséria, tem muita gente para entrar na classe média. Isso é fundamental para um país. Tem uma política de salário mínimo fundamental, que trouxe muita gente para a economia brasileira, isso cria demanda no setor empresarial. Se ele está vazando para as importações, ele não está vazando para as exportações, essa é uma outra discussão que também tem que ser feita no âmbito da política industrial, como capturar. Fez políticas sociais fundamentais. Então, criou uma economia de consumo de massa que não existia no Brasil, e isso é fundamental em qualquer país. Fez investimentos, recentemente tem diminuído essa conta de investimento, mas fez com o PAC, fez com Minha Casa Minha Vida, que é uma política fundamental, ou seja, trouxe um ambiente favorável para o setor empresarial crescer. Ao mesmo tempo, foram dadas condições, dentro dessa visão mais sistêmica, de expansão do sistema de pesquisa nacional. O Campanholo levantou bem aqui, destacou que nós hoje somos o 13º país em publicações, somos o segundo país que mais cresce, atrás da China, publicações no mundo. Ou seja, temos uma base de pessoal com infraestrutura nas universidades, nos centros de pesquisa, com massa crítica, com muita qualidade. Os nossos engenheiros têm crescido a formação de engenheiros cada vez mais no Brasil, ou seja, pela primeira vez, acho que há 2 anos, formação de engenheiros foi maior que a formação de advogados no país. Nós temos o costume de criar advogados que, de certa forma, são cursos, né? Estamos criando agora os engenheiros para tentar mudar. Estamos formando engenheiros para tentar mudar essa realidade. Houve uma expansão fenomenal das universidades federais, muito importante, que atingiu o país inteiro. Junto com isso, teve a expansão dos institutos federais de educação, ciência, tecnologia e inovação, que estão por todo o país. Estão formando gente de nível técnico. O Brasil não tinha essa cultura de formar
pessoal do nível médio técnico, o pessoal do nível superior técnico, não tínhamos, o turismo vem começando a criar, então isso é uma política de longo prazo. O resultado dela não é no curto prazo, mas no longo prazo vamos ter gente melhor formada, melhor qualidade para trabalhar na indústria. Cada vez mais, os institutos federais têm sido direcionados para trabalhar no dinâmica e trabalhar no setor industrial. E o setor Ciência Sem Fronteira, que é um programa fantástico, tem se arrumado para ajustar com todos os programas, tem que ser ajustado, mas é um programa que vai trazer uma mudança fundamental para o país. E o Pronatec, que também tem formado muita gente no país. Por outro lado, você criou uma rede de financiamento e inovação muito importante no país, que não tinha antes. O BNDES tem uma série de linhas de financiamento e inovação, investimento de capital também, e acoplado a isso tem inovação, tem uma série de investimentos, uma série de políticas para trazer conteúdo local, que é fundamental para o país. A FINEP cresceu muito nos últimos anos, o funding da FINEP cresceu muito, principalmente com nova empresa. Se eu não me engano, ano passado fechou em 10 milhões o orçamento da FINEP, porque é muito dinheiro para a FINEP, muito dinheiro para o país, que é muito importante. Cria esse ambiente favorável para a inovação no país até esse momento. Cria-se o Plano Brasil, o Plano de Nova Empresa, que também é um programa meritório, porque ao contrário dos outros programas que começaram a ser construídos ao longo dos últimos 12 anos, que começou a construir políticas públicas para a inovação, tinha foco, tinha alguns setores, esses setores tinham vários instrumentos sendo juntados, então tinha subvenção, tinha crédito, em alguns casos não podia, tinha compras públicas, já era um instrumento muito importante, e cria, por outro lado, a Embrap para tentar fazer essa relação entre instituições de pesquisa e empresa e tentar fomentar esse modelo. Então, você tem um aparato dentro do sistema de inovação muito importante, fundamental para você gerar inovação. O que falta hoje? E essa é a minha opinião. Você não tem um processo de coordenação dentro do governo federal, nem de planejamento mais estruturado da política. Hoje você tem uma série de instrumentos, de atores, de políticas sendo feitas, mas de certa forma desconectas. De certa forma, a BNI foi criada para isso lá atrás no Lula, mas não conseguiu cumprir esse papel. Então hoje você tem um problema. O Ministério da Ciência e Tecnologia tenta fazer isso, mas tem as suas dificuldades institucionais de fazer isso. Então nós temos, esse talvez seja o maior gargalo. Como você vai coordenar todas essas ações, esses instrumentos, de forma de um projeto de industrialização, com planejamento, com metas, sabendo onde quer chegar. Esse talvez seja um grande gargalo que no governo americano você amarra isso dentro da Casa Branca. Não existe um Ministério da Ciência e Tecnologia, existe um office dentro da Casa Branca, que é ele que decide a política, discute com o presidente e passa para as diferentes agências qual vai ser a linha principal da política. Claro que cada agência tem algumas das suas características, mas tem esse modelo. Então nós temos que pensar qual é esse modelo que o Brasil pode tentar achar de coordenação. Isso é super difícil, não é fácil. Eu sei que o atual ministro e a atual secretária executiva tem isso em mente, como poder melhorar isso, estão tentando trabalhar nisso. Inclusive, o Ministério da Fazenda está trabalhando nisso, o que é muito interessante, porque o Ministério da Fazenda começa a fazer agenda de inovação importante para o país. Então, tem todo um movimento para tentar melhorar essa coordenação dentro do país, que é fundamental. Bom, especificamente sobre a Embrap. A Embrap surge fundamentalmente exatamente nesse cenário do Brasil. Como é que a gente pode fazer para aumentar o gasto privado em inovação? Como é que a gente pode aumentar a complexidade daquilo que está sendo feito em inovação para as empresas? Trazer conhecimento, juntar o conhecimento das empresas com o conhecimento das instituições de pesquisa e fazer com que elas possam ter algo de maior complexidade. Diminuir o risco da empresa, botar foco na demanda empresarial dos institutos de pesquisa. Hoje, os institutos de pesquisa, o que você verifica, por uma questão de sobrevivência, eles começam a trabalhar em A e terminam trabalhando até Z, tem uma gama muito grande do que eles fazem, porque eles precisam sobreviver e vão indo nos editais que abrem de CNPq, de CAPES, de PDS, de FINEP, vão criando competência para aquilo, mas ficam num nível de profundidade não muito profundo. O que a gente quer, escolhe um foco de uma demanda que você possa trabalhar, que você queira aprofundar e ajudar o setor empresarial e trabalhar pesadamente, ajudar a competitividade do país. E um modelo mais flexível e mais ágil. Hoje, o ciclo dos produtos cada vez menor. Se você for em tecnologia da informação e comunicação, um ciclo de 1 ano, 1 ano e meio. Se você demora 1 ano e meio para aprovar um produto, um projeto, não adianta, você perdeu o seu time, o concorrente passou no ciclo. Então, como é que você quer um modelo mais flexível e mais ágil? Então, a Embrap, a institucionalidade dela é uma organização social. O que é uma organização social? É uma instituição privada sem fins lucrativos, que tem um contrato de gestão com o governo.
Eu tenho um contrato de gestão com o Ministério da Ciência e Tecnologia e com o Ministério da Educação, que me repassam recursos. Eu tenho metas e objetivos para cumprir. Tem uma série de indicadores para cumprir. E anualmente eu sou cobrado por esses indicadores, por atingir essas metas. Isso tem a ver com o meu repasse de recursos, se eu atingir as metas. Tem a ver com meus objetivos, eu estou cumprindo eles. Eu tenho maior flexibilidade no uso dos recursos, porque como eu sou uma organização social, o dinheiro público, quando entra numa organização social, ela perde o caráter público. Ou seja, eu não preciso mais usar a 8666 para fazer inovação. Ou seja, facilita o processo, dá agilidade no processo e cria mais um time da indústria. Bom, o que é a Embrapa? É uma rede de centros credenciados, nós credenciamos algumas instituições. Então, nós não fizemos que nem a Embrapa que criamos nossos próprios centros. São uma série de centros com capacidade, com gente que já trabalha com a indústria. Vamos potencializar esses centros, eles trabalharem com a indústria, darem resultado no país. Então, nós pegamos esses centros para fazer um plano, que a gente chama de plano de ação, por um período de 6 anos, em que ele estabelece metas que ele tem que cumprir com a gente, metas de quantas empresas ele tem que trabalhar, quantos projetos ele tem que fazer, quantas empresas ele tem que prospectar, ou seja, ele tem que ter uma ação de ir atrás da empresa, tentar saber qual é o problema da empresa, tentar achar ela, tem que cumprir essa meta com a gente. Isso vai ser a avaliação dele, a gente avalia ele anualmente. Nesse plano de ação que ele estabelece com a gente, ele diz quanto recurso ele vai precisar. Esse recurso da Embrapa, ele tem que usar para pagar o projeto que ele vai fazer com a empresa. Então, o governo, através da Embrapa, com esse recurso, paga a parte do projeto, ou seja, que diminui o risco da empresa, mas ao mesmo tempo obriga que a empresa tem que botar uma contrapartida, em recurso financeiro também. O governo tira isso da empresa, bota um recurso não reembolsável, mas faz a empresa gastar. Ou seja, você cumpre o papel de trazer a empresa para gastar dinheiro e atrair. Você junta o setor público com o setor privado para fazer inovação. Por que o modelo da Embrapa é mais ágil? A gente tenta fazer um sistema dessas instituições da seguinte forma. Elas escolheram um foco naquele plano de ação, escolheram trabalhar em P&D. A empresa fecha o projeto com a instituição, fecha o projeto e preenche para a gente. A gente tem um sistema de acompanhamento mensal, todo mês a gente recebe esse sistema de acompanhamento de tudo que foi feito pela empresa e pela instituição. A empresa fecha o projeto com a instituição, já tem o dinheiro na conta, o dinheiro já está na conta da instituição, antecipado. Ele pode pegar esse dinheiro e usa para fazer o projeto. A Embrapa acompanha esse projeto mensalmente e ex-post nós auditamos tudo que está sendo feito. Então, nós estamos constantemente, nós mudamos a lógica. Nós sabemos que inovação tem risco, que inovação tem problema, pode começar em A, terminar em B, pode começar em A e não terminar. Nós damos essa flexibilidade para a instituição trabalhar com a empresa rápido e ágil. O projeto pode começar em A e ter mudança para B. Tanto o foco da instituição, sendo P&D, ela faz esse projeto. Qual é o meio da instituição? Deixar de ser uma unidade Embrapa, deixar de receber dinheiro e deixar de participar do sistema. Então, esse modelo gera agilidade no processo. Essas são as instituições que hoje trabalham com a gente. Então, hoje nós temos 3 instituições, todas instituições inicialmente de renome. Então, tem a COP no Rio. A COP é muito maior do que a engenharia submarina, mas ela escolheu trabalhar nessa área. O ITA, em manufactura aeronáutica. O CPQD, em comunicações óticas. Então, temos um hall de 3 instituições, o IPT aqui em São Paulo, o Senai Polímeros no Rio Grande do Sul. Então temos gente do norte nós não temos ninguém, temos Nordeste e Sul e Sudeste. Então tem uma série de instituições que já trabalham com empresas. Esse modelo, como é que funciona a questão do financiamento, que eu falei rapidamente? A gente fala que funciona no modelo tripartite, ou seja, a Embrapa coloca no máximo 1/3 do projeto, a empresa coloca no mínimo 1/3, e a unidade, que é a unidade de pesquisa, coloca em não econômicos, horas homens, hora máquinas, custos divisíveis, o restante. A empresa pode colocar mais do que 1/3. Isso é uma negociação da empresa com a instituição de pesquisa. Ou seja, o governo coloca 1, isso transforma um projeto em 3, a empresa pode colocar 1 e transformar um projeto em 3. Ou seja, você alavanca o gasto privado através do dinheiro público, mas ao mesmo tempo dá maior complexidade nos projetos. Então, é um sistema mais ágil que a gente tem que construir. Então, algumas das empresas, tem empresas de vários portos que têm trabalhado com a gente, de várias áreas, desde Natura até Ângelos, que é uma empresa de porte médio, que 40% do faturamento dela é exportando, Oxiteno, Gerdau, tem empresas de vários portos, de vários tamanhos trabalhando com a gente, de vários setores. Esse aqui é o tempo médio de fechar um projeto. O projeto tem que cair no médio de 2 meses, ou seja, o que é muito bom para a empresa. Em 2 meses ela fecha o projeto, começa a trabalhar, já tem contratado, já começa a trabalhar. Ou seja, o que agiliza e dá maior
garantia para a empresa de trabalho para acontecer. São alguns, obviamente não posso expor todos porque tem questão de sigilo, eu só posso expor aqueles que as empresas têm, né? Então esses são aqueles que as empresas permitiram que a gente pudesse divulgar. Qual é a vantagem para a empresa de um modelo como esse? Ela pode aumentar a complexidade, ela pode diminuir o risco dela, diminuir o custo, ela tem agilidade no time dela, ao mesmo tempo, se com novas empresas que talvez não tivessem um recurso para entrar e quisessem uma inovação, podem usar esse recurso do governo para fazer esse projeto. E é um modelo mais ágil, flexível no time super empresarial. Hoje não está aí. A Embrapa começou a funcionar com essas unidades no final de dezembro e até abril, que é os dados que eu tenho, com esses dados gerados, foram fechados 30 bilhões de projetos já para a Embrapa e temos uma carteira de mais 160 bilhões para serem fechados no próximo mês. Então a Embrapa está crescendo, está evoluindo, é um modelo novo, o setor empresarial ainda está conhecendo, está sendo apresentado a ele e está evoluindo. Então isso é um pouco que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado.